capoeirista, conhecido como Cafuné. Meu nome é Sérgio Facchinetti, sou descendente de um imigrante italiano que veio parar em Nazaré das Farinhas, e aí houve toda essa mistura que a Bahia faz com o pessoal e a gente está aqui, né? Eu sou capoeirista. Eu vou falar um pouco sobre o meu mestre, né? Até chegar no trabalho que a gente faz com a professora Cecília. O meu mestre capoeira chamava-se Manuel dos Reis Machado, foi apelidado de Mestre Bimba. Esse negro iletrado nasceu em 1899 e aos 12 anos de idade ele já vivia naquela região do Cais do Porto, no meio dos capoeiras e dos estivadores, fazendo alguns pequenos trabalhos, né? E um dos trabalhos que ele fazia, como ele era criança, ele tinha livre acesso àquela região do Cais do Porto, passava pelos guardas ali. Os estivadores pediam que ele fosse comprar algumas coisas lá fora, inclusive comprar um pão que naquele tempo chamava-se pão de meio quilo ou pão de quilo, aqueles pães grandes, né? Em que ele comprava aquele pão, cortava no meio, enfiava uma faca dentro do pão e juntava as duas partes, embrulhava no papel e penetrava no Cais do Porto para entregar ao dono daquela faca, porque era proibido transitar com armas dentro no lugar de trabalho. Então, nesse ambiente que ele cresce, e aos 18 anos de idade ele começa a ensinar, aos 12 anos ele começa a aprender capoeira, né? Aí nessa região, com esse tipo de trabalho. Aos 18 anos ele começa a ensinar capoeira. E ele já começa a se perceber que a capoeira naquele tempo já estava sofrendo algumas modificações, já estava deixando de ser a resistência, né? De ser a luta pela sobrevivência, já estava começando a virar uma coisa de folclore, de floreio. E ele era guerreiro, ele era lutador, ele volta a pesquisar na capoeira antiga que ele conhecia, né, de pequeno, e volta a introduzir na capoeira aquelas movimentos de luta, de defesa mesmo, né? Inclusive ele junta com a capoeira movimentos de uma luta que o pai dele praticava, que chamava batuque, que também se praticava naquela época, que era uma dança, um samba, em que as pessoas tinham que derrubar as outras usando apenas a perna. E Bimba introduz novamente na capoeira os movimentos antigos e também o batuque, né? E assim ele vai, quando é em 1928, ele já tem, como ele diz, em 1928 eu já tinha completa a regional, que foi o nome que ele deu à capoeira que ele estava praticando, porque a capoeira era criminalizada, era parte do Código Penal desde do Império, né, da segunda metade do Império. A capoeira era proibida, havia um item no Código Penal referente a capoeiras e vadios. Então ele, para driblar essa coisa, ele criou a luta regional baiana, porque na época também estava em moda o jiu-jitsu, savate, boxe e outras lutas mais, né, que estavam muito em voga, estava aquela febre, aquela euforia de academias de jiu-jitsu, academia de boxe, academia de savate, luta livre. Então ele põe o nome da capoeira dele de luta regional baiana, exatamente para se esconder e poder participar. Tanto que ele consegue uma permissão, né, do secretário de segurança para ele ensinar a luta regional baiana, que não era nada mais do que a capoeira. E assim ele consegue driblar. E ele vai até 1953, quando Getúlio vem à Bahia e assistindo a uma demonstração de Mestre Bimba, diz: essa é o esporte nacional, o verdadeiro esporte nacional. E aí faz um decreto descriminalizando a capoeira, né? Então o Mestre Bimba, ele passa a ensinar em vários locais, na Roça do Lobo, né, isso desde que ele começa, e em várias casas particulares de pessoas da sociedade baiana. E ele recebe, já em 1920 e pouco, 28 a 30, o primeiro estudante universitário, que chamava-se José Cisnando, né, um cearense, que vinha fazer faculdade de medicina aqui na Bahia, porque era o único local no norte onde tinha faculdade de medicina. E ele começa
ele percebe que ele atraindo, né, os filhos da sociedade baiana, ele ia ter uma facilidade para o trabalho dele. E assim ele se aproxima dos universitários, os universitários aproximam-se dele e ele passa a ensinar capoeira também aos universitários. Ele dá aulas no quartel do Exército, né, no CPOR, ele dá aulas em clubes sociais, ele dá aula em casas particulares, e ele vem desenvolvendo esse trabalho até morrer em 73, 74, quando ele falece, né? Mais de 50 anos ele trabalha com isso. E eu ingressei na capoeira em 1967 e hoje eu faço um trabalho de pesquisa das pessoas que aprenderam capoeira com o mestre Bimba. De uma relação de quase 300 nomes, eu já consegui contactar com mais de 120, 130 pessoas, e todas essas pessoas fazem questão de afirmar que mestre Bimba era um educador, né? E ele foi realmente um grande educador. E o primeiro governador do estado de Guaporé foi aluno do mestre Bimba, Lomanto Júnior foi aluno do mestre Bimba, Otto Alencar foi aluno do mestre Bimba, muitos empresários, médicos, advogados e muita gente também, os amigos dele do Nordeste de Amaralina, da Roça do Lobo, do Cais do Porto, pessoas do povo. Esses são mais difíceis da gente identificar porque nem pelo nome a gente sabe, só sabe muitas vezes o apelido. Mas também a gente tem notícias de que foram muitos. Quando ele começou já a ensinar aos 18 anos, em 1918, ele já tinha 30 e poucas seguidores com ele, né? E pessoas do povo. Então, hoje, a capoeira está no mundo, né? Espalhada pelo mundo. Hoje a capoeira é ensinada em colégios e tudo mais. E a gente percebe, né, que esse trabalho desse homem, desse letrado, desse negro, ganha essa dimensão toda, né? Ele diz, uma certa feita, que ele não fez a capoeira para si, ele fez a capoeira para o mundo, e a gente achava que era uma megalomania dele, né? E, de fato, a capoeira está. Então, a importância que tem essa cultura popular, esse saber popular na formação, hoje na educação, na formação de pessoas, está muito claro, né? Está muito presente, porque nas escolas todas, a gente está vendo que a capoeira está sendo inserida e a gente sente que a capoeira é uma arma, é um instrumento muito importante para a atração dos jovens, né? Das crianças, dos jovens, adolescentes para o ensino. Ajuda na disciplina, ajuda na autoestima, né? Ajuda na possibilidade de sociabilização, né? Na inserção profissional. A capoeira atua dessa maneira, de uma maneira muito forte. E a gente chega ao ponto de eu estar aqui um capoeirista falando aqui na universidade, né? Então, a gente comprova mais uma vez a importância que esse saber popular tem. E eu fico muito feliz quando eu percebo, né, agora, o conhecimento científico, né, procurando o saber popular para poder caminhar juntos, para que a gente possa fazer uma educação melhor nesse país, para que a gente possa fazer, né, uma sociedade mais igualitária e mais justa. Eu acho que isso é um caminho maravilhoso. A gente tem um sonho que a linguagem corporal, a linguagem da capoeira, torne-se uma linguagem de paz entre os povos, né? Essa possibilidade é muito clara, até o ministro Gilberto Gil falou disso numa conferência em Genebra, em que ele apresenta, né, uma conferência que apresenta a capoeira para o mundo. Então, eu já estou há quase 2 anos trabalhando com a professora, né, Maria Cecília, e com alguns alunos, Pedro Vitor, né, a Lilu, o Dudu estava aqui também, e muitos outros. E há um ano atrás, nós efetuamos um trabalho em Lauro de Freitas, no município onde eu moro, com umas pesquisas nos grupos de capoeira. Eu participei diretamente com esse trabalho e nós sentimos, né, a ansiedade daquelas pessoas, né, em busca
de um conhecimento maior, em busca, porque nós fizemos várias pesquisas, e entre essas pesquisas era o que eles mais precisavam, né, para a gente poder, de que maneira a gente podia retribuir a eles. E a gente ficou surpreso porque realmente era o conhecimento que eles mais queriam. Então, nós fizemos esse trabalho e chegamos a fazer uma jornada, né, educacional com a capoeira no município, Lauro de Freitas, foi entre maio e junho do ano passado, e foi muito bom, né, foi muito legal para a gente e para eles também, e a gente pretende continuar fazendo um clube de cinema, né,